Bem, gente, vamos dar prosseguimento, como a gente falou no vídeo anterior, a gravação do vídeo aqui sobre as questões do concurso do IBGE de 2011, realizado pela Consulplan. Então nós tivemos 10 questões de informática, onde no vídeo anterior nós resolvemos as duas primeiras questões, das 10, foram as questões 51 e 52. A gente apenas aqui vai dar seguimento, prosseguimento a essas questões, agora com a questão de número 53, que diz assim: quando um usuário de computador baixa um arquivo, ou seja, o transfere da internet para o seu computador, como é denominado este processo de transferência de dados? Então, uma questão simples, sobre terminologias que são utilizadas no meio da web, em redes de uma forma em geral, mas que já caiu em vários outros concursos. É uma questão que a gente considera aqui de um nível intermediário, uma questão até fácil, mas que já caiu em várias vezes em concurso. Então, quando você consegue baixar, realizar a transferência de algum conteúdo de uma outra máquina qualquer em rede para a nossa máquina local, esse processo é denominado download. Quando o processo é inverso, ou seja, você envia algum conteúdo da sua máquina para uma outra em rede, o processo inverso é denominado upload. Então, o download é quando você recebe algum conteúdo de uma outra máquina para a sua, e o upload é quando você envia. Nós temos aqui também dois outros termos chamados downgrade e upgrade. O upgrade é muito conhecido com a parte física do computador, quando você faz algum tipo de atualização na parte física da sua máquina. Ou seja, você melhora os recursos de memória, você melhora o processador, a placa-mãe, ou seja, quando você faz algum tipo de melhoria de alguma atualização na parte física do seu computador. E o downgrade é o contrário, é quando você retrocede. Quando você, por exemplo, ao invés de fazer uma melhoria na sua máquina, na parte física, você retira algum pente de memória e passa a utilizar. Você estava utilizando 2 GB de memória RAM, colocou outro pente de memória de 2 GB, passou a utilizar 4 GB. De repente, você perde a utilização de um pente desse de memória. Então, aí você vai fazer o downgrade. Então, você vai voltar a máquina a uma configuração anterior. A mesma coisa também, muitas vezes, se chama com relação a programas. Você está utilizando o Windows XP e aí você instala o Windows Vista. Aí você não gostou muito do Windows Vista, você volta para o Windows XP. Então, você faz o downgrade de sistema operacional, no caso de programa. Então, o upgrade é quando você faz uma melhoria, uma atualização, e o downgrade é o contrário, é quando você retorna a um estado anterior. E temos ainda aqui Xcop. Xcop a gente lembra aqui de um comando que era utilizado no antigo sistema operacional MS-DOS. Um comando que era utilizado para fazer a cópia de todos os arquivos, diretórios e subdiretórios do local onde você se encontrava no momento, em uma determinada unidade de disco. Então aqui na verdade é mais, eu acredito, a parte de comando de sistema operacional que permite copiar os arquivos e subdiretórios de um determinado diretório em que você se encontra no momento, de uma pasta. Então na verdade essa transferência de conteúdo que você faz, baixar arquivos da internet, como é o que está sendo colocado aqui na questão, é um processo denominado de download. Por isso aqui a opção correta é a letra A. Tivemos a questão 54, sobre o aplicativo de texto da Microsoft, o Microsoft Office Word 2003. No aplicativo Word 2003, idioma português, Brasil, configuração padrão, são itens válidos do menu arquivo, exceto... Bom, os principais comandos do menu arquivo: novo, abrir, salvar, sair, imprimir, visualizar a impressão. Então nós temos vários comandozinhos aqui no menu arquivo do Microsoft Word 2003. Então nós colocamos aqui os principais: novo, abrir, salvar, salvar como, fechar, configurar a página, visualizar a impressão, imprimir, abrir as propriedades, sair, que está mais abaixo. Nesse menu arquivo também são exibidos nomes dos últimos arquivos utilizados na janela do Word, que servem como atalhos para abertura. Então, entre as opções aqui, a organizadora até foi boazinha, porque colocou nos 4 primeiros itens, os itens aqueles que são principais, digamos assim, que são frequentemente utilizados pelos usuários. São os comandos para abrir arquivo, imprimir o arquivo, salvar o arquivo, o documento transformando em arquivo,
E o comando configurar página, muito utilizado também pelo menu arquivo para definição das margens, da orientação em retrato paisagem e outras configurações. Colocou aqui na letra E um comandozinho chamado parágrafo, sendo que esse comando parágrafo ele é do menu formatar do Microsoft Word 2003, certo? Então, esse comando parágrafo é exatamente o comando que não está dentro da lista de opções do menu arquivo, ele estaria aqui exatamente no menu formatar do Microsoft Word 2003, ok? Portanto, uma questão também, na minha opinião, fácil de ser identificado o item a ser marcado aí na questão. Letra E, a opção parágrafo está no menu formatar e não a opção estaria no menu arquivo. Esse aí é o item a ser marcado. Agora a questão de número aqui 19, certo? Por quê? Nós resolvemos aí a questão 53, a questão 54, diria agora a questão número 55. Só que a questão 55, em um vídeo que a gente gravou aqui recentemente, nós colocamos essa questão de Excel do concurso do IBGE de 2011. No momento em que a gente estava resolvendo as questões de Excel do concurso do IBGE do ano de 2010. E como a gente já colocou no vídeo anterior a questão de Excel do concurso do IBGE de 2011, nós pegamos uma outra questão de Excel de um concurso desse ano, foi realizado no Ceará, para o agente penitenciário desse estado, e aí essa questão de Excel veio nesse concurso que foi realizado pela Universidade Estadual do Ceará, UES. Então a questão de Excel desse concurso veio assim. Considerando a planilha ilustrada abaixo, calcule o valor da célula B7, conforme a fórmula igual soma, abre o parênteses, B1, dois pontos, B4, fecha o parênteses, menos B5. Então, é uma função do Excel que vai iniciar somando o intervalo de B1 até B4, já que nós temos ali dois pontos, B1, dois pontos, B4. Se tivesse B1, ponto e vírgula B4, seria somente a soma entre B1 e B4. E depois de realizar essa soma, o resultado dela subtraído o valor de B5. Também indicada na própria planilha. E marque a opção que corresponde a esse valor, o resultado desse cálculo. A planilha foi dada, está aqui. Na coluna A tem valor 1, 2, 3, 4 e valor 0,5. Na coluna B tem 10, 20, 15, 15 e 30. E na célula B7 você tem igual a soma, abre o parênteses, B1, dois pontos, B4, fecha o parênteses, menos B5. Bom, alternando aqui para uma janelinha do Excel, nós podemos aqui, olha, colocar a palavra valor, certo? Mostrar aqui um detalhezinho interessante no Excel, aproveitando aqui. Se eu digitar a palavra valor e arrastar pela alça de preenchimento até A5, vai só repetir a palavra valor, ok? Mas se eu digitar valor seguido de um número, 01, do jeito que está lá na questão, aí o Excel vai atualizar o número quando a gente arrastar pela alça de preenchimento, e aí vai colocar valor 01, valor 02, texto seguido de um número, o Excel faz a atualização. Só texto ou só número, arrasta pela alça de preenchimento, ele apenas copia o texto ou número repetindo esse conteúdo. Mas texto seguido de um número, vejam que ele faz aí uma boa atualização. Ok? Bom, vamos colocar aqui agora os números que nós temos lá na questão. 10, 20, 15, 15 e 30. 10, 20, 15, 15, 30. Bom, na célula B7, o comando igual a soma, abre o parênteses, B1, dois pontos, B4, fecha o parênteses, menos B5. Então, a soma de B1 até B4 vai ser realizada 10 mais 20, 30, mais 15, 45, mais 15, 60. Depois de realizar essa soma, vai subtrair o valor de B5, que é 30. Então, 60 menos 30. 10 mais 20, 30, mais 15, 45, mais 15, 60. 60 menos o valor de B5, que é 30, 30. 60 menos 30, 30. Uma questão também bem fácil sobre o Microsoft Excel versão 2003. Entre as opções nós tínhamos 0, 30, 60 e 90. Então o resultado vai ser exatamente esse aqui da letra B de bola, 30. Então uma questãozinha boa sobre a soma
né? Na verdade, aqui a organizadora cobrou mais um conhecimento aqui com relação ao uso dos dois pontos, né? Porque poderia colocar a soma de B4, de B1, aliás, vírgula B4 ou ponto e vírgula B4. Então, se fosse ponto e vírgula, seria a soma só do valor de B1, que é 10, com o de B4, que é 15, 25, né? E aí 25 menos o valor de B5, que é 30, teríamos um resultado até negativo, no caso. Então, essa foi a questão aqui de Excel, de um concurso realizado no Ceará para o agente penitenciário, né? Agora, recentemente, no mês de novembro de 2011. Então, dessa vez, vamos dar continuidade aqui a questões do concurso do IBGE de 2011, realizado pela Consuplan. Questão agora de número 56 desse concurso, sobre a utilização do aplicativo Microsoft Word 2003, idioma português, Brasil, configuração padrão. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A primeira afirmativa é que a combinação das teclas de atalho Ctrl mais T seleciona todo o conteúdo do arquivo atual. Bom, quando a gente está dando preparatório em alguns cursinhos, muita gente diz assim, não, Ctrl A é o atalho de selecionar tudo. Então a gente tem que ver, nos aplicativos do Office, o atalho Ctrl T, ele é utilizado como selecionar todo o conteúdo da janela. Nos aplicativos do BR Office, em uma janela, por exemplo, que exibe o conteúdo de uma pasta no Windows, ou então, numa janela de um navegador que exibe o conteúdo de uma página da internet, teclar Ctrl A realmente faz com que todo o conteúdo na janela seja selecionado. Mas nos aplicativos do Office, o atalho seria Ctrl T, será o Ctrl T, certo? E o primeiro item aí ele está correto. Então, gravem aí, selecionar tudo no Word, no Excel, no PowerPoint, Ctrl T. Nos aplicativos do BR Office, Writer, Calc, Impress, em janelas do Windows XP, em janelas de navegadores, Ctrl A é que vai servir para selecionar todo o conteúdo da janela. Primeiro item correto. Item seguinte, ao executar o comando salvar, sua extensão de arquivo padrão é docx, .docx, por exemplo, texto.docx. Só que aqui ele se refere ao Microsoft Word 2003. E a extensão .docx, ela passa a valer a partir da versão 2007 do Microsoft Office. Então, até a versão 2003, os arquivos são salvos por padrão apenas com a extensão .doc e não .docx. Portanto, o segundo item está errado. O terceiro item diz, não possui ferramenta específica para a correção gramática e ortográfica de texto. Então, todo mundo sabe que o Word, o Excel, os aplicativos do Office da Microsoft, ele tem uma ferramentazinha com 3 letras, A, B, C, e é uma ferramenta que serve para verificar a ortografia e a gramática de todo o conteúdo do documento, cujo atalho de teclado é F7, ou ainda através do menu Ferramentas, você pode usar o primeiro comando, verificar a ortografia e gramática e iniciar a verificação em todo o documento. Então, aqui está dizendo que não possui ferramenta específica para esse recurso, existe pelo menu Ferramentas, pelo atalho de teclado que é o F7, ou ainda através de um botão na barra de ferramentas. Até aqui só o primeiro item correto. Depois nós temos, com a ferramenta pincel, é possível copiar a formatação gráfica do texto selecionado. Bom, a ferramenta pincel no Microsoft Word, ela serve exatamente para copiar a formatação de um trecho do texto para outro. Então, no caso, quando a gente tem no Microsoft Word algum textozinho selecionado, ao clicar na ferramenta pincel e selecionar uma outra parte no texto, essa outra parte selecionada, ela vai receber a mesma formatação do trecho que estava inicialmente selecionado antes de se clicar na ferramenta pincel, ou no momento que se clicou na ferramenta pincel. E nós já mostramos aqui em vídeos anteriores a função dessa ferramenta. Nós vamos iniciar aqui o Microsoft Word. Se eu digitar aqui o meu nome, César, colocar aqui uma fonte chamada Algerian, tamanho 40, negrito, cor vermelho. Se eu digitar aqui um outro nome, vou passar.
com a formatação padrão do Word, Times New Roman, tamanho 12. Se eu selecionar aqui César, clicar no ícone do pincel, quando eu selecionar aqui vou passar, automaticamente vai receber a mesma formatação. Então toda a formatação ela é repassada para o próximo texto selecionado, quando inicialmente selecionamos alguma parte no documento, clicamos na ferramenta pincel e selecionamos uma outra parte. Então, a segunda receberá, como nós vimos aí, exatamente a mesma formatação utilizada na primeira parte, inicialmente selecionada. Portanto, esse outro item está correto. A sequência correta dos 4 itens, o primeiro, sobre o Ctrl T para selecionar tudo, e o último aí sobre o pincel. Então, nós temos aqui na letra E, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Então, o primeiro item, o Ctrl T, é o atalho correto para selecionar tudo no Word. O segundo item diz que a extensão padrão do Word 2003, seus arquivos é .docx, só que não é só .doc. O terceiro item diz que o Word não possui ferramenta para verificar a ortografia e a gramática do texto. Possui, está errado. E esse último aí sobre o pincel que a gente acabou de mostrar, verdadeiro. Então, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Letra E, a opção correta. Então, gente, mais um vídeo aí gravado sobre questões aí de Word e de Excel, sobre os aplicativos do Office, foram cobradas nesse concurso do IBGE de 2011. Então, a gente vai voltar aí para terminar de resolver em breve essas questões aí, que ainda faltam, 57, 58, 59 e 60, desse concurso do IBGE.